acho que faz tanto tempo que a gente não canta que nós esquecemos. Obrigada, Sônia, viu?
casada, ganhou um filho. Que bênção para ela, que felicidade. Mas ele foi crescendo e um dia passou muito mal, mas muito mal. E ele morreu. E o pai estava lá longe na fazenda com os seus ajudantes e ela sozinha com o filho. Morreu. E parece que ela não ficou desesperada. Ela saiu rápido, foi atrás do marido e disse, eu quero um jumentinho. Ele disse, mas para que você quer um jumentinho? Eu quero ir até a casa do profeta Eliseu. Mas por que você quer ir lá hoje? Eu quero ir. Ele providenciou as coisas e ela foi lá. Ela não chorou, ela não saiu de casa voando para procurar o marido, gritando e tal, fazendo escândalo. Ela chegou, eu quero um jumento, eu quero buscar o profeta. E sabemos o fim da história, que o rapaz foi restaurado. Mas aquela mulher é um exemplo, né? Que acho que eu naquela situação, nossa, né? Mas ela confiava em Deus, isso é o segredo, né? E vocês lembram de Esther? Ela não era uma mãe, mas ela era uma mulher judia, uma moça judia, que foi levada no cativeiro para a Babilônia. E eles eram praticamente como escravas lá. E houve uma competição de beleza, né? O rei queria uma nova rainha, que Vasti não fez o que ele queria. Então, Esther entrou nessa competição, entrou no desfile da Miss Babilônia e ela ganhou o concurso e foi lá morar no palácio. Mas logo depois houve maquiagens e o rei resolveu matar todos os judeus na Babilônia. E o tio dela mandou um recado para Esther. Disse, olha, seu povo vai morrer. Você tem que agir. E se você não agir, você também vai morrer. Pelo fato que você está no palácio, isso não vai salvar você, viu? Você tem que agir, ou você e todos nós vamos morrer. Que situação para ela lá no palácio. Mas ela não ficou desesperada. Ela mandou um recado para o tio. Manda todo mundo jejuar e orar. E vamos orando para Deus. E eu vou falar com o rei. Uma moça inabalável, né? Não desesperada, mas buscando a ajuda de Deus. E é justamente isso que nós temos que fazer. Né? Como você e eu teríamos agido nestas circunstâncias destas mulheres? Teríamos ficado desesperadas ou inabaláveis? Né? Deus quer mulheres inabaláveis por causa da sua fé. E eu quero que nós pensemos um pouquinho hoje sobre 3 mulheres na Bíblia. Viviam situações difíceis, mas não perderam a cabeça. Né? E a primeira mulher é Joquebede. Todo mundo conhece a história de Joquebede, a mãe de Moisés. Ela vivia uma vida muito difícil lá no Egito. Ela era mulher hebreia e vivia lá no Egito como escrava. Ela tinha 2 filhos. E Faraó, temendo o crescimento deste povo hebreu, ele resolveu que tinha que matar todos os meninos que nascessem. Aí, um dia, Joquebede descobre que ela está grávida. E agora? Você pode imaginar os sentimentos dela? Um pouco de alegria em ficar grávida, mas muita preocupação. Se for menina, tudo bem. Mas se for menino, vai ser jogado no rio, né? Que situação, né? Difícil, né? Mas ela não ficou desesperada, abalada demais. Ela confiou em Deus.
E nasceu um menino bonitinho, depois dos 9 meses. Né? Vamos ler Hebreus 11, versículo 23. Hebreus 11, 23. É um versículo interessante. Será que dá para ler juntos? Hebreus 11, 23. Vamos tentar? Pela fé, meu Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses. Pelo decreto do rei. Que fé! Eles souberam do decreto do rei, mas eles tinham fé em Deus. E eles resolveram proteger essa criança. Então, por 3 meses, guardaram o menino em casa. Que luta, né? Um bebezinho em casa, o bebê chora, especialmente à noite, aquele medo se ele vai acordar os vizinhos, se alguém vai descobrir que tem um menino nessa casa. E os filhos não podiam contar para ninguém. Você imagina, né? Uma menina de 8 anos não poder compartilhar com as amiguinhas que ela ganhou um bebê, mas não podia falar para ninguém, era segredo mesmo. Né? Que fé e que dificuldade. Né? E como a gente gosta de ver um bebê novo, né? Quando as mães, os pais trazem o bebê a primeira vez aqui na igreja, nossa, a gente fica em cima querendo ver o bebê, querendo ir no berçário, né? Ver o bebê. E os pais têm aquela alegria, são orgulhosos de mostrar seu bebê, o bebê mais lindo do mundo, né? Mas Joquebede não podia mostrar seu bebê para ninguém. Ninguém podia saber, né? Deve ter sido difícil para ela manter esse bebê quietinha dia e noite. Mas durante 3 meses ela conseguiu esconder o bebê. Mas chegou o dia inevitável que não podia mais ficar lá em casa. Mas Joquebede confiava em Deus. E ela era uma mulher sensata. Ela fez um pequeno cesto, né, de canas de papiro. E emparmesava tudo com piche, igual aos barcos egípcios. Ela via os barcos egípcios navegando no rio Nilo, bem protegidos, e foram feitos dessa maneira. Então ela disse, eu vou fazer uma cestinha e colocar meu bebê ali. E essas canas cresceram ao longo do rio Nilo, e cresciam até quase 5 metros de altura. Então, com facilidade, ela podia esconder o seu bebê numa cestinha no meio das canas. E Deus protegeu o menino na cestinha, nós sabemos bem. E Deus guiou o seu encontro com a filha de Faraó. E colocou no coração dela uma compaixão para esse bebê. Ela sabia, é um bebê dos hebreus. Mas é lindo esse bebê. Eu vou levar ele para casa. E nós sabemos como a Miriam chegou e falou se queria uma babá. E é impressionante como a princesa deixou a mãe de Moisés criá-lo. Ela voltou com ele para casa depois. Né? Foi a babá dele. Ela ensinou ele sobre Deus, o Deus que criou o mundo, o Deus único, eterno, todo-poderoso, muito diferente dos deuses dos egípcios. Eles tinham tantos deuses lá. Mas o Deus era o Deus verdadeiro, é o Deus que criou o céu e a terra. Ela deve ter ensinado Moisés a orar, falado para ele sobre o seu próprio nascimento, como Deus salvou ele, que Deus devia ter um plano para a vida dele. E ela preparou ele para ir morar no palácio. Você pode imaginar um menino criado lá, num acampamento de escravos, né? Ele vai
para o palácio. Um palácio cheio de luxo, um palácio pagão. E o menino vai para lá. E ela preparou ele direitinho. E ela disse para ele, não esquece de Deus. Não esquece das suas raízes. Nós somos o povo de Deus. Somos hebreus. E interessante que Moisés nunca esqueceu de suas raízes. Mesmo com todos os privilégios do palácio. Pode falar. Eu esqueci. Desculpe. Muito bom. Eu esqueci de tirar. Desculpe. Esqueci totalmente. A gente fica tão acostumado com essa máscara que até esquece. Obrigada. Faz toda a diferença. Desculpe, irmãos, viu? Então, Joquebede preparou ele muito bem para ir para o palácio. Para aquele ambiente tão pagão, cheio de adoração aos deuses falsos, o luxo e tudo. E nós temos que preparar os nossos filhos para sair de casa, para enfrentar o mundo, com os deuses e ideologias pagãs que estão andando por aí, com a imoralidade, a ganância e tudo. E ela preparou muito bem o seu filho, Moisés. E nunca ele esqueceu das suas raízes. É interessante porque às vezes pessoas que estão criadas num ambiente simples, pobre, mas de amor, quando saem de casa, quando ficam ricos, dão bem de vida, muitas vezes esquecem de onde veio. E até querem negar onde foi criada. Mas Moisés não Agora, como você acha que Joquebede sentiu no dia que ela levou Moisés para o palácio? Deve ter sido muito difícil para ela, entregar seu filho querido naquele ambiente, entregar ele para a princesa, para ser criado agora, não como filho de uma escrava hebreu, mas como o filho da princesa, da filha de Faraó. Mas ela foi confiando que Deus tinha um plano para a vida do seu filho. Ela foi uma mãe de fé, vivendo em circunstâncias muito difíceis e perigosas. Mas ela foi uma mulher corajosa e inabalável. E uma mulher que ensinou o seu filho direitinho no caminho do Senhor, enquanto era pequeno. E esses primeiros anos são tão importantes que dediquemos tempo para instruir as crianças pequenas, as histórias da Bíblia, instruí-las como orar, mostrar quem é Deus, que Deus as ama, trazer na igreja. Às vezes há pais que acham que é responsabilidade da igreja ensinar os filhos, mas não é. Os pais e a igreja têm que trabalhar em conjunto, mas a maior responsabilidade é dos pais em casa. Então, Joquebede, que foi escrava no Egito, foi uma mulher inabalável, confiava mesmo em Deus nas piores circunstâncias. E a segunda mãe é Eunice. Eunice era mãe de Timóteo. Timóteo, que se tornou discípulo do apóstolo Paulo, e tem 2 cartas na Bíblia escritas por Paulo a Timóteo. E Eunice era uma mulher judia, mas ela não morava em Israel, morava longe de Jerusalém. Ela morava na Ásia Menor, esqueci de trazer um mapinho, desculpe. Mas ela morava na Ásia Menor, muito longe de Jerusalém. Mas mesmo lá longe, ela
foi fiel. Tinha uma sinagoga lá e ela ia na sinagoga. Vamos ler 2 Timóteo capítulo 3, versículos 14 e 15. 2 Timóteo 3, 14 e 15. Tem algum erro aqui na minha referência. Estou olhando 1 Timóteo, desculpe. 2 Timóteo 3, versículo 14 diz: Tu, porém, escrevendo para Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E no começo da carta, capítulo 1, versículos 3 até 5, Paulo fala de Timóteo: Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti, Timóteo, nas minhas orações, noite e dia. Lembrada das tuas lágrimas, eu estou ansioso para ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guarda da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também em ti. Então, esse é Timóteo, cuja mãe era Eunice e sua avó Loide. Eunice era casada com um homem grego que era incrédulo. Mas ela conseguiu criar seu filho no judaísmo, que era difícil, né? O pai grego, incrédulo. E os gregos eram os intelectuais daquela época. E os romanos eram os grandes soldados, construtores de estradas, etc. E Timóteo deve ter tido uma boa educação secular, numa das melhores escolas lá de Listra, e aprendeu muito sobre as filosofias gregas, sobre os poetas gregos, as religiões. Os gregos estavam tão cheios com deuses falsos quanto os romanos. E ele aprendeu sobre Júpiter, Mercúrio, Afrodite, Diana, tantos outros deuses. Os gregos estavam cheios dos deuses. E tinha muitos templos, e eles eram antros de imoralidade. Os templos tinham os prostitutos masculinos e as prostitutas femininas. E muitas vezes meninas escravas pequenas foram levadas para os templos para servirem como escravas sexuais. As virgens dos templos faziam parte dos rituais lá. Era terrível. O homossexualismo também era muito comum e bem aceito. Então, Timóteo foi criado nesse ambiente, numa cidade grega, mas a sua mãe e sua avó, tementes a Deus, tinham uma grande influência na vida deles. Acabamos de ler que ele cresceu na graça de Deus porque recebeu da sua mãe e de sua avó, em capítulo 1 de 2 Timóteo. E elas ensinaram eles bem o Antigo Testamento. Desde pequenininho, ensinaram ele as sagradas letras. Isso é, ensinaram ele de Gênesis até Malaquias. E o Antigo Testamento apontava para Cristo, mas elas ainda não conheciam Jesus Cristo. Mas ensinavam ele na palavra de Deus, e que tinha que amar a Deus acima de todas as coisas. Agora, é interessante que as mães judias, elas ficaram orgulhosas quando seus filhos, desde pequenos, foram ensinados e treinados na lei.
todo judeu, todos os meninos judeus iam para a sinagoga a aprender a ler e escrever e estudaram o Antigo Testamento. Agora, as meninas não foram para a escola. Os rabis achavam que era perda de tempo ensinar meninas, né? Que horror, né? Só os meninos. Então, Timóteo, desde pequeno, aprendeu sobre Deus e sobre o Antigo Testamento. E é importante que nós, como mães, avós, ensinemos os nossos filhos e netos. Né? E a mãe cristã, casada com um homem incrédulo, ela também pode ensinar em casa a palavra de Deus para seus filhos e trazer na igreja. Parece que Lloyd e Eunice se converteram na primeira visita que Paulo fez à sua cidade. Nós lemos sobre isso no livro de Atos, Atos 14. A primeira vez que Paulo foi lá. E é muito interessante essa história. Paulo antes estava pregando, evangelizando numa cidade pertinho, a cidade de Icônio. E as pessoas gostaram muito de ouvir a sua palavra. Mas a pregação de Paulo dividia a cidade em duas partes. Umas eram para Paulo, outras contra Paulo. E no fim houve um tumulto de gentios e judeus e as autoridades. E eles começaram a apedrejar Paulo. E Paulo tinha que fugir daquela cidade. E ele foi para a cidade onde Timóteo morava, a cidade de Listra. E lá em Listra tinha um homem coxo. E ele estava sempre sentado ali. Desde nascimento não podia andar. E Paulo curou esse moço. Ele viu que o moço tinha fé para ser curado. E ele disse em alta voz, 14:10, apruma-te direito sobre os pés. E o rapaz soltou e andou. Que milagre! Aí isso impressionou demais as pessoas. Aí as pessoas começaram a gritar, os deuses estão entre nós, olha, Júpiter está aqui, Mercúrio está aqui, nossa. Porque lá eles tinham a ideia que a primeira vez que Júpiter e Mercúrio chegaram naquela região, não foram bem recebidos. Só uma pobre viúva, parece-me, recebeu eles. E agora, eles estavam esperando a volta desses deuses e queriam recebê-los bem. Nossa, Júpiter e Mercúrio estão aqui, vamos fazer sacrifícios para ele. Coitado de Paulo, seu companheiro, que situação. Não, nós não somos deuses, não, de jeito nenhum, Rasgaram suas vestes, e gritaram, não, nada disso, Vocês têm que se converter ao Deus vivo, que fez o céu, a terra e o mar, e tudo que nele está, Mas foi terrível, Lá. Mas muita gente queria receber eles. Mas chegaram alguns judeus e instigaram as multidões. E multidão é demais. Um dia está a favor de alguém, às vezes a favor de um político, no dia depois totalmente contra. A favor do evangelho um dia, mas depois totalmente contra. Aí eles mudaram tudo, E apedrejaram Paulo. E arrastaram ele fora da cidade, cidade de Listra. E parecia que Paulo tinha morrido. Ele estava lá, inerte no chão. Mas os discípulos ficaram ao redor dele e oraram. E Paulo levantou. E ele voltou, E ficou lá pregando de novo. E parece que nessa época, Eunice e a sua mãe, Lloyd, a avó de Timóteo, se converteram,
E a segunda vez que Paulo visitou a cidade, acho que está em capítulo 16 de Atos, ele volta para a cidade depois de um bom tempo. Ele volta para ver como estão os crentes, se estão firmes em Cristo. E lá ele viu um rapaz, Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. E todo mundo falava muito bom desse rapaz. É igual a gente aqui na igreja. Tem alguns adolescentes que a gente vê que são firmes no Senhor e a gente fica tão feliz e a gente fala bem deles. E ele dava um bom testemunho lá. Então, Paulo queria que Timóteo fosse acompanhá-lo nas suas viagens. Imagina, você é Eunice, você só tem um filho e Paulo quer levar ele nas viagens missionárias. Como seria seu coração, Estas viagens eram tranquilas, as estradas eram boas. Não, as estradas eram ruins e tinha que andar muito a pé, no sol forte, subir montanhas, descer montanhas. Tinha muitos ladrões nas estradas. E as viagens de navio não são como os cruzeiros que tem hoje em dia. Os navios eram tão frágeis, e os mares terríveis e tudo. E tinha piratas também nos mares. E nós já sabemos que Paulo foi naufragado várias vezes. Então, já pensou? Você tem um filho só e Paulo chama ele para ser missionário? Difícil? Não é? Mas ela deixou ele ir. Mas ela deve ter pensado, ele vai ser perseguido, vai ser morto, vai ser jogado numa prisão. E logo depois disso, Paulo foi preso em Filipos, mas Timóteo não foi preso. Eu acho que o fato dele ser grego ajudou ele muito. Ela deve ter pensado, vou vê-lo de novo um dia. Foi difícil, mas ela não ficou abalada. Ela confiava em Deus. Deus tinha dado esse filho para ela. Ela tinha preparado ele. E ela estava pronta. Ela e a avó entregaram Timóteo nas mãos de Paulo, nas mãos de Deus para acompanhar Paulo. Agora, se Deus chamasse um dos seus filhos, ou uma filha sua, para ser missionária, qual seria sua reação? Você diria, que privilégio, que bênção. Eu não quero, não, ir para longe. Esse mundo lá fora está difícil, perigoso e tal. Mas Eunice tinha aquela confiança, aquela fé em Deus. Não ficou abalada. E quando eu estava pensando nisso, eu lembrei da minha sogra. Hoje é dia das mães, dia de lembrar da mãe, da sogra, etc. A minha sogra tinha 2 filhos. E Deus chamou os 2 para missões. Chamou meu esposo para o Brasil, chamou meu cunhado para Bangladesh, um país muito diferente do Brasil. E ele e a esposa foram para lá. E minha sogra só viu os filhos e os netos cada 5 anos. No começo nós ficamos 5 anos aqui e 1 ano lá fazendo divulgação, visitando as igrejas. E meus cunhados a mesma coisa. Pela graça de Deus, nós sempre encontramos com eles quando estávamos lá, com meus cunhados, sobrinhos. Foi uma bênção de Deus organizar esses encontros. Mas minha sogra nunca reclamou. A sobrinha dela dizia sempre, eu nunca ouvi minha tia reclamar que não tem os netos e os filhos perto dela. É um exemplo, de uma mãe também que não foi abalada, que confiava em Deus. E a terceira mãe que eu quero que nós vemos é mencionada, vocês talvez vão estranhar, é Provérbios 31. Eu sei que todas as mulheres conhecem bem Provérbios 31.
E talvez os homens também conhecem e falam para a esposa, olha essa mulher de Provérbios 31, olha tudo que ela faz. Ela era maravilhosa, mas ela é a mulher ideal. Mas eu quero que nós olhamos para os primeiros versículos. Eu confesso que eu nunca estudei esses primeiros versículos. Eu já tenho dado bastante palestras sobre Provérbios, 19 a 31, sobre a mulher virtuosa. Mas esses primeiros versículos nunca estudei. Então, vamos ler aqui, Provérbios 21. Palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Interessante. Esse é um rei de Arábia e de Massá, e a sua mãe e ele eram incrédulos. E é interessante como as palavras de uma mulher que não era do povo de Deus têm as palavras escritas na Bíblia. Impressionante isso, eu acho. Mas ela queria dar conselho para o seu filho, que seria rei ou que já era rei. Mas ela tem conselhos para ele. E é interessante notar como essa mãe e como Eunice e como Joquebede instruíram os seus filhos, prepararam eles para a vida. E é isso que nós, como mães, temos que fazer, prepará-los para a vida. E essa mãe sábia trabalha várias áreas com seu filho, áreas onde a experiência da vida confere uma autoridade. E ela ensinou o seu filho a respeito do sexo, em versículo... Bom, primeiramente, em versículo 2, nós vemos que essa mulher amava seu filho. Acho que como as mães geralmente amam seus filhos. Ela diz, que te direi, filho meu? Ó filho do meu ventre, que te direi, ó filho dos meus votos? Ela deve ter esperado ansiosamente a chegada desse filho. Ela amava muito o seu filho. E ela tinha feito voto. A gente não sabe qual o voto que ela fez sobre o seu filho. Mas ela amava ele. Então, ela queria dar conselho para ele. E a primeira conselho que ela dá está em versículo 3. Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos às que destroem os reis. Então, ela ia falar sobre a imoralidade sexual. E nós vivemos em dias de tanta imoralidade. E nós temos que lembrar os nossos filhos que o nosso corpo pertence ao Senhor. Lembra-se de Romanos 12, 1 e 2? O que diz Romanos 12, 1 e 2? Apresenteis. Obrigada. Apresenteis os vossos corpos a Deus como santo, agradável a Deus. Então, nós temos que ensinar isso em casa para os nossos filhos. Sexo antes do casamento é tão comum hoje em dia, mas não para o jovem crente. E quantos jovens perdem o caminho por causa do sexo? A mocinha fica grávida, tem que parar os estudos, às vezes casam, às vezes não, mas tem muitos efeitos financeiros, profissionais. Às vezes a moça é deixada a criar sozinha o filho. Crianças crescem sem conhecer o pai, às vezes. É muito difícil, Eu tenho uma vizinha e outro dia eu estava conversando com ela no elevador e, para meu espanto, ela disse, minha filha está grávida de gêmeos. Eu falei, E eu não sabia, eu achei que a moça não era casada, mas não podia dizer nada. Eu falei, tá esperando gêmeos. Gêmeos, o que eu vou fazer? Gêmeos, Aí outro dia encontrei de novo, eu falei, como que está a filha? Está cansada, não quer levantar.
o quarto dela está uma bagunça, eu já falei para ela que ela tem que aprender a arrumar o quarto, porque vai ganhar gêmeos e vai ter que ser organizada. E eles não vão casar agora. A mãe acho que não gostou da ideia, mas ela disse, parece que é a moda hoje. Você tem os filhos, depois se casa. Então, ela vai ganhar os gêmeos e vai morar na casa da sogra até eles poderem ter o seu próprio lar. Então, você imagina a situação de todo mundo, muito confusa. Hoje, temos o problema da pornografia na internet. No tempo dessa rainha mãe não tinha internet, que é uma bênção quando bem usada. Mas quantas pessoas, jovens, homens, gastam horas e horas à noite na pornografia, na internet. E há muitas traições por causa das redes sociais. Uma moça casada, ela começa a falar com um rapaz, e ele parece ótimo, o marido dela, nossa, coitado, ele está acabadinho, E esse tem dinheiro e tudo, Causa separação. Eu conheço uma moça que era bem casada, com filhos já, não era novinha não, mas ela começou uma correspondência pela internet com um homem lá no norte, ela era aqui do sul, sudeste, lá do norte, e conversa e tal, nossa, que simpatia esse homem, E ela largou a família e foi lá para o norte, mas não ficou muito tempo. A ideia é sempre que a grama no outro lado é mais verde, mas tem os mesmos problemas. Então, temos que tomar cuidado com a pornografia. Instruir os filhos, vigiem o que estão fazendo. E outro problema hoje em dia é o aborto. E há muito engano por trás das frases da moça que diz, é meu corpo, eu faço o que quiser com ele. Então, eu faço o aborto. Aí, pronto, acaba. Mas esquece do sofrimento mental que vem depois e matando uma criança. Hoje em dia, o homossexualismo é normal. Lesbianismo também. No meu prédio, outra noite, eu fui pegar o elevador e um rapaz falou, quer carona? Pode tomar carona comigo. Ele ia lá para o 20º andar, então eu entrei, porque eu sou o 7º, nós dois de máscara. Eu já tinha tomado a vacina, falei, acho que não tem problema. Aí eu falei, o senhor é novo vizinho aqui? Sim, estou gostando. E ele tem um lanchonete pertinho de casa. E conversamos um pouquinho. E a minha nora conhece bem ele, porque ela vai na lanchonete, gosta da comida dele. E ela diz, ele está casado com um outro homem. E eles estão criando um menino. Como que pode? Ontem eu estava procurando um programa na televisão e, por engano, assisti no finzinho do Globo Repórter de sexta-feira. E estava mostrando Dia das Mães e mostrou duas mães casadas, e tinha gêmeos, um menino e uma menina. E o repórter disse, olha, que bênção, ter duas mães, que coisa maravilhosa. Tem 2 colos e tal, e abraçando. E elas disseram, os dois nos chamam de mãe, mas cada um sabe qual é a mãe. Acho que talvez no caso dessas, terem 2 mães com gêmeos é mais fácil. Mas a confusão na cabeça de uma criança que tem 2 mães, que tem 2 pais, como que vai ser o futuro? E nas escolas, as crianças desde pequenas estão encontrando isso. E nós temos que ensinar os filhos que Deus instituiu o casamento. O plano de Deus, desde o começo, é um homem com uma mulher e os filhos. Essa é a família. Mas estamos vivendo em dias difíceis. E vocês devem ter visto o enterro daquele artista essa semana.
E quando falou que o marido foi lá, meu esposo disse, o quê? O marido? É assim, o marido, é. Mas é tão triste, parece ridículo, mas temos que preparar as crianças, que isso não é a norma. E para a criança cristã, para nós crentes, a gente não pode aceitar isso. Claro, a gente tem que tratar as pessoas com respeito, é. Eu não posso falar no elevador, não quero conversar com você. Você é casado com outro homem, né? Ou ignorar o menino tão bonitinho que eles estão criando. Mas a gente tem que ter posição e ensinar bem as crianças. E na escola também as crianças sofrem com essa ideologia de gênero, é? O menino de 6 anos, ele quer vestir a roupa de menina, então deixe ele. Se ele quer ser menina, não tem problema. Se a menina quer ser menina, tudo bem. É. Mas Deus nos criou, homem e mulher. E não há o terceiro sexo, como prega muito hoje em dia. Então, nós temos que alertar os nossos filhos desde pequeno. Alertar os filhos sobre os filmes eróticos, os livros eróticos que podem ler. E as novelas da TV. Que exemplo de vida puro, certinho, regrado que eles nos dão. Né? Vamos ler Romanos 6, versículo 18. Romanos 6, versículo 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a moralidade peca contra o próprio corpo. E nós já lemos Romanos 12. Nós temos que manter o nosso corpo puro, porque é templo do Espírito Santo. Depois ela vai falar sobre, a mulher de Provérbios vai falar sobre o vinho, Versículos 4 a 5, ela diz, não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esquecem da lei e pervertem o direito de todos os aflitos. Muitos problemas são causados pelo alcoolismo. Brigas em casa, divórcios, homicídios, acidentes de trânsito são tão comuns. Pessoas, às vezes, ficam anestesiadas das dores da vida, não querem enfrentar os problemas da vida e bebem, E desligam dos problemas, bebendo em clubes, festas, etc., no barzinho. A bebida obscurece a mente e atrapalha fazer decisões certas. Mas nós estamos vivendo no tempo das drogas. Tanta gente viciada destrói a sua própria vida e a vida da família. Rouba dinheiro, pega coisas na casa da mãe para vender, para ter dinheiro para as drogas. Temos que tomar cuidado com os filhos, alertar, vigiar. E na internet também há jogos que envolvem atos de maldade, apostas. Os filhos não podem participar nisso. E o perigo do celular? Os adolescentes, até as crianças hoje em dia, não largam do celular. E nós temos que ensinar que há tempo para estar com o celular. Mas na hora do almoço, na hora do lanche, desliga o celular. Vamos comer juntos, na mesa. Vamos conversar um pouco. Mas o celular uma bênção. Como é útil você ligar para alguém. Usar esse WhatsApp de graça. Eu ligo todo dia para minha filha na Escócia. De graça. Ai, que bênção. A Sônia deve fazer a mesma coisa para Canadá. Que bênção. Não paga nada. Melhor ainda. Mas é perigoso o celular. Problema, coisas no Instagram, no YouTube, etc.
e os jovens, às vezes, ficam viciados, né? E nós temos que vigiar o que eles estão vendo, né? E também, hoje em dia, nós temos os cyberbullying, né? Postagem de mensagens repetitivas. Por exemplo, uma menina na classe manda uma mensagem, vamos supor, para a filha da Beth: você é muito feia, eu não gosto de você. Outra menina na classe vê também e escreve: eu também não gosto. E, de repente, tem um monte de gente mandando recados: eu não gosto de você, você é muito feia, você é muito gorda, etc. E isso é terrível, né? É muito cruel. E levam, às vezes, vítimas até o suicídio. Então, a gente tem que alertar os filhos, as meninas, bom, rapazes também, né? Que não se faz isso, né? Isso vai prejudicar alguém, ferir alguém, né? A gente já fere com os lábios, mas às vezes as pessoas esquecem. Mas vendo no celular, e cada vez que abre o celular, vê essas mensagens, leva a desespero. Então, nós temos que orientar, né? Temos que vigiar, estar atentos aos conteúdos que os nossos filhos consomem e compartilham, né? E, às vezes, o próprio filho nosso pode ser vítima de uma coisa dessa. Então, cuidado, né? E depois, essa mulher de Provérbios, ela fala sobre as responsabilidades sociais que nós devemos ensinar aos nossos filhos. Versículos 8 e 9 de Provérbios 31, ela diz: abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Hoje, no culto, o pastor Vinícius estava pregando sobre a misericórdia. E nós temos que ensinar isso para os filhos. Porque esse mundo é egocêntrico. Esse mundo é cheio de eu preciso, eu quero, eu preciso ter, eu quero os meus direitos, etc. Então, nós temos que tomar cuidado. Ensinar os filhos a olhar para o necessitado, a ter pena da criança órfã, daquele menino de rua, das pessoas pobres, pessoas passando por necessidades. Pena das pessoas hoje que estão morrendo nessa pandemia, pessoas que não conseguem a vacina, não conseguem entrar no hospital. Nós temos que ter compaixão e não só pensar em nós. Então, como mães, temos muitas responsabilidades. E você notou que essas 3 mães que nós citamos hoje ensinaram fielmente os seus filhos desde pequenos. Joquebede só tinha o filho em casa poucos anos, mas ensinou ele a respeito de Deus e de honrar a Deus na sua vida. Ele nunca esqueceu isso. E Eunice ensinou o seu filho desde pequeno nas antigas escrituras. Depois, quando ela citou Cristo como Salvador, ensinou ele a respeito de Jesus e sua morte, sua ressurreição. E Timóteo citou Jesus e foi seguidor dele. E essa mulher, que parece que não era judia, ela ensinou o seu filho a viver uma vida regrada, uma vida disciplinada, cuidando de seu corpo, cuidado na área sexual, cuidado com os vícios. E nós temos que fazer isso em nossas casas. Nós somos mulheres inabaláveis ou somos mulheres super estressadas por causa de todos os problemas? Quando você se sente super estressada, não sabe o que fazer, confia em Deus e lembra de Isaías 41, versículo 10. É um versículo que eu gosto muito. Não temas, porque eu sou contigo. No meio dessa pandemia, que a gente tem muito medo do desconhecido, medo de ficar doente, perder alguém, e tantos têm perdido
mães e gente querida nessa época. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra. Graças a Deus, não estamos sozinhos no meio das dificuldades e lutas. Deus está conosco. Que Deus nos abençoe. Vou pedir para o presbítero Carlos terminar uma oração, por favor.